tarde, igreja. Sejam bem-vindos ao nosso culto dominical. É com muita alegria que estamos aqui e queremos te convidar a adorar o Senhor junto conosco, a exaltar o nome de Deus, por todas as coisas que Ele tem feito por nós, mas acima de tudo, por tudo o que Ele é. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso, é um Deus conosco, é um Deus que está perto daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. E se esse é você hoje, saiba que o Senhor está perto de você. Então vamos orar para começar? Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pela vida, e não só a vida física, mas a vida na alma, a espiritual, a vida que Jesus conquistou para nós naquela cruz. E nós hoje estamos aqui para louvar o Senhor, exaltar o Teu nome. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos capacitar a louvar, adorar em espírito e em verdade, de forma agradável a Ti. Pai, conduza-nos nesse momento, que Teu Espírito Santo encontre espaço para agir em nossos corações, para falar e transformar as nossas vidas. Que hoje não seja mais um domingo, apenas mais um momento de louvor ou mais um momento de culto, mas que nós possamos nos encontrar verdadeiramente com o Senhor e sermos transformados por Ti. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, recebe toda a honra, toda a glória e seja entronizado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vinde, adoremos, diante dele nos prostremos, ajoelhemos diante de quem nos criou. Oh, vinde, cantemos, com louvor o exaltemos, pois grande é o Senhor, tão grande é o nosso Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Dele é o céu e o mar. Com suas mãos Ele os fez, com poder Ele os fez. Oh, vinde, adoremos, diante dele nos prostremos, ajoelhemos diante de quem nos criou. Oh, vinde, cantemos, com louvor o exaltemos, pois grande é o Senhor, tão grande é o nosso Deus. Maravilhoso é Senhor, tremendo é esplendor, tua majestade e glória enchem toda a terra. Ó Rei, quem não te temerá, quem não te glorificará? Só tu és santo, ó Senhor, incomparável. Nas tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos
grande é o Senhor, tão grande é o nosso Deus. Maravilhoso é Senhor, tremendo em esplendor. Tua majestade e glória enchem toda a terra. Ó Rei, quem não te temerá? Quem não te glorificará? Só tu és santo, ó Senhor, incomparável. Maravilhoso é Senhor, tremendo em esplendor. Tua majestade e glória enchem toda a terra. Ó Rei, quem não te temerá? Quem não te glorificará? Só tu és santo, ó Senhor, incomparável. 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 Amém. Jesus, teu nome é grande. Jesus, teu nome é forte. Teu nome está acima de tudo. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é poder. Teu nome está acima de tudo. Algo especial em teu nome, Jesus. Algo especial em teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é cura. Jesus, teu nome liberta. Teu nome está acima de tudo. Jesus, teu nome é santo.
Jesus é o nome sobre todo nome, digno de todo o nosso louvor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Dono da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus. Digno do meu coração, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor,
Somos eternamente gratos, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que és em nossas vidas. Não há, Senhor, nenhum outro como o Senhor. Não há quem se compare ao nosso Deus. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva. O Senhor nos comprou e nós somos teus, Senhor. Nós temos provado e comprovado da tua bondade em nossas vidas. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom construir nossa vida na rocha que não se abala. Um fundamento que permanece independente das circunstâncias à nossa volta. É em Ti, Senhor, que queremos firmar as nossas vidas. É o Senhor que queremos louvar e exaltar, independente das circunstâncias, Senhor. Obrigada, Jesus, por tão grande amor por nós. Obrigada por se mostrar a nós como um Deus fiel, um Deus de perto, um Deus Emanuel. Nós somos eternamente gratos, Senhor. Obrigada, Jesus. Em Teu nome que oramos. Amém. Amém. Bom é render louvores ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que bom podermos estar juntos adorando ao nosso Deus, a esse Cristo vivo ressurreto. Aleluia! E nós podemos estar juntos através desse culto online e podendo louvar a Deus, juntos adorar a esse Deus. E também nesse momento, nós vamos ter esse momento de adoração através de ofertas, honrando a Deus com nossas ofertas. E aqui está a razão social da nossa igreja, eu vou passar aqui. Então, se você quiser fazer um depósito, uma transferência, algum Pix, você pode estar fazendo e depois enviar seu comprovante ao nosso tesoureiro, Senhor Shaw, né? A palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 até 10, ele diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Que a gente possa reconhecer que nós temos saúde para trabalhar e tudo que nós temos vem do Senhor e possamos usar nossas vidas e nossas ofertas para honrar ao nosso Deus. Então, eu vou fazer uma oração consagrando nossas ofertas, mas antes disso, eu queria dar alguns avisos. Na verdade, a gente não tem grandes avisos novos, mas queria lembrar que essa semana, dia 12 de outubro, a gente comemora o Dia das Crianças. Então, a gente quer parabenizar todas as crianças da nossa igreja, da Igreja Pão da Vida, dizendo a você, feliz Dia das Crianças, que Jesus ama as crianças, né? Como é bom a gente ter as crianças da nossa igreja. Eu vejo cada uma com grande preciosidade, cada uma delas é muito especial, muito querido. Na palavra de Deus, em Mateus capítulo 19, versículo 14, diz assim: Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, as crianças são tão puras, tão genuínas, têm essa fé simples, né? Crer sem duvidar, humildes e dependentes. E a gente tem muito que aprender com as crianças. E a palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante, pertence aos que são semelhantes às crianças. E eu tenho aprendido tanto com as crianças da Pão também. Elas são bênção para nossas vidas, tem sido uma bênção para a minha vida também. Eu louvo a Deus por cada uma delas. E nós vamos orar abençoando também as crianças, amém? E eu quero incentivar também que cada um possa continuar buscando a Deus com intensidade, cada dia crescendo num relacionamento cada vez mais profundo com o nosso Deus, né? E isso requer da gente realmente buscá-lo com intensidade, com
com intenção mesmo, né? Como se você quer num lugar profundo, numa piscina, para você descer lá no fundo, você também tem que fazer força para descer. E a mesma coisa, que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor, buscando a Ele com todo o nosso coração. Eu quero incentivar cada um vivendo o nosso dia a dia, um relacionamento verdadeiro com o Senhor e fazendo com que nossa vida possa dar muitos frutos para a bênção, para muitas outras vidas e para a glória do Senhor, tá bom? Então, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós viemos à Tua presença com louvor, com muita gratidão por tudo que o Senhor é, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Nós agradecemos porque mesmo o Senhor sendo tão grande, nosso Criador, o Senhor se importa conosco. Obrigado por enviar seu Filho único, Jesus Cristo, para nos salvar, para restabelecer esse relacionamento com Deus verdadeiro. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, morrendo pelos nossos pecados, nos dando uma nova vida, uma vida em abundância. Nós te adoramos nesse dia. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom e fiel para cada um de nós. E queremos cada dia crescer num verdadeiro relacionamento com o Senhor, crescer e também viver os teus princípios, os teus mandamentos, e que a nossa vida realmente possa ser bênção para muitas outras vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado saúde e força para cada um de nós, para podermos viver nesse mundo tão difícil, e tudo que nós temos pertence ao Senhor, e nós queremos vir na Tua presença também com ofertas, com dízimos e ofertas de gratidão, consagrando nossas ofertas a Ti, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós e de nossas ofertas, e o Senhor seja honrado através das nossas vidas e dessas ofertas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nessa tarde também queremos agradecer pela vida das nossas crianças que nós temos na Pão, como elas são preciosas, têm sido bênção na nossa igreja, e eu peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada criança, e que cada lar possa ser um lar onde as crianças possam crescer na estatura, na graça e no conhecimento do Senhor, que cada família venha experimentar da Tua presença de uma maneira abundante, e que cada criança continue vivendo, Senhor, essa simplicidade e essa pureza, e que, através delas, muitas outras vidas possam ser abençoadas. Nós te agradecemos, Senhor, e nós agradecemos essa tarde, a gente também pode estar juntos para te adorar, e nós agradecemos pela presença do nosso querido irmão, pastor David, e também constantemente tem nos abençoado através desse compartilhamento das mensagens. Que o Senhor abençoe a vida dele, da sua família e de toda a comunidade em Belo Horizonte, que realmente eles possam também, naquele lugar, ainda brilhar pelo Senhor e ser bênção para muitas outras vidas. Muito obrigado, Senhor, nós agradecemos e entregamos esse dia a Ti. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, obrigado, pastor David, bem-vindo, está no nosso meio para compartilhar esse tempo, essa mensagem. Que Deus te abençoe e use grandemente. Amém? Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Jesus. Especial poder compartilhar das Escrituras com vocês novamente. Estive na última semana, pude rever alguns irmãos e ficamos muito gratos. E Deus colocou algo no coração para compartilhar com os irmãos. E, por coincidência divina, nós recebemos esse convite. Então eu quero te pedir bastante atenção naquilo que nós iremos compartilhar. O texto base da mensagem de hoje é o Salmo 133, Salmo 133, a partir do versículo 1.
Salmo 133, a partir do verso 1. Fala assim, olha: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Vamos orar uma vez mais? Pai, é numa posição humilde que nós nos aproximamos do Senhor, das suas coisas, da forma do Senhor pensar, da tua palavra, do teu Espírito Santo, e para pedir que essa palavra possa nos alcançar, ela possa fazer dentro de nós alterações e mudanças profundas no que diz respeito à comunhão cristã. Faça isso, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que nós possamos experimentar isso nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, estamos ainda sob influência de uma pandemia, então vários aspectos da vida cristã e principalmente da vida congregacional foram afetados por essa doença. Muito daquilo que nós conseguíamos experimentar como comunidade, como igreja, foi substituído pelo medo. O medo, eu tenho dito que ele é uma porta de entrada onde muitas coisas malignas podem se aproveitar disso. E isso tem sido uma tônica, uma realidade, quando começamos a pensar numa retomada de comunhão, uma retomada de congregação, de comunidade, de ser igreja. Só trazendo alguns dados, casos de estresse, ansiedade e depressão dispararam em meio à pandemia. Segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os números de casos de depressão quase dobraram, enquanto de ansiedade e estresse aumentaram 80%. Então nós já vivíamos dias de uma profunda entrega ao sentir, aos sentimentos. Imagina a proporção que isso tomou a partir de então. O sentir tem ditado muito aquilo que nós nos envolvemos, a forma como nos envolvemos, a forma como nos relacionamos, a forma que permitimos às pessoas ter acesso a nós, né? Se nós vamos a lugares ou não vamos em lugares, ficou ainda mais criterioso com o aumento do sentir. Perceba que é como se cada pessoa tivesse uma régua de medir o nível que elas estão sendo atendidas nas suas exigências emocionais e quando não atendida, muitas vezes nós simplesmente excluímos as pessoas ou os compromissos da nossa agenda. Infelizmente, irmãos, isso tem atingido também a igreja. Isso tem influenciado todas as relações, mas em especial a vida da igreja, porque a igreja é esse lugar onde pensamos coletivamente, onde vivemos coletivamente, onde as bases relacionais, as bases fundantes da nossa história como igreja é relacional. E quando nós começamos a negligenciar essas práticas relacionais, a igreja sofre. O sentir, ele tem determinado muito se nós mantemos os vínculos ou cancelamos os vínculos.
E olhando para a nossa realidade como igreja, será que é possível viver igreja, ser igreja com um grupo de pessoas e cada pessoa desse grupo ter as suas expectativas emocionais correspondidas? Será que é possível nós atendermos, nós como pastores, líderes, atendermos a todas as pessoas ao mesmo tempo, em todas as suas necessidades emocionais, sentimentais? Será que nós congregamos com a Igreja de Cristo ou com um ideal pessoal de igreja, onde nós mais tiramos proveito da igreja do que somos igreja, participamos como igreja? Bom, isso é uma pergunta que nós vamos tentar responder. Esse texto que nós lemos, o Salmo 133, ele é muito conhecido porque ele fala da unidade, da união. E essas palavras de Davi, elas são contraditórias à época que ela foi escrita, porque Davi, nesse momento, estava enfrentando rebeliões, lutas pelo poder, brigas familiares, divisões no seu reinado, o seu próprio filho tramando contra o seu pai, e coisas que passavam do limite saudável de manter uma unidade. E mediante a todos esses riscos a respeito da união, Davi escreve o Salmo 133 dizendo que é agradável que os irmãos vivam unidos. A despeito de uma série de questões graves, nós não precisamos negligenciá-las, mas a despeito de todas essas realidades, Davi disse que mesmo assim era melhor que os irmãos continuassem unidos, vivessem em unidade ou em união. Essa realidade que Davi está trabalhando ou está nos apontando, ela tem um pano de fundo muito interessante, porque, como eu falei, era um momento muito desafiador para a vida de Davi. As palavras parecem sair dele registradas ou marcadas por dor, né, por uma causa pessoal. Talvez a principal causa que ele queria passar para nós é que se nós, nos momentos mais difíceis, nos dispersarmos, isso custaria muito mais do que se nós nos mantermos unidos, olhando para o mesmo foco, para o mesmo objetivo. O caminho da união, irmãos, ele passa por um caminho da humildade, um caminho do perdão. E infelizmente, nós como cristãos, como discípulos de Jesus, demoramos muitos anos para colher essa virtude quando vivemos um discipulado de Jesus. Uma pessoa humilde é algo que demora a ser construído. A vida precisa passar por essa pessoa por mais de uma vez, em vários aspectos, e ainda assim deixando lições extremamente claras para que então elas possam experimentar algo que seja característica de Jesus, né? E humildade é um registro da pessoa de Jesus. O perdão também é uma realidade da pessoa de Jesus. E é impossível nós vivermos unidade sem humildade e perdão. Sem a gente olhar para o nosso semelhante e perceber que ele é tão humano quanto nós e tem tantas virtudes e defeitos quanto nós. O que acontece aqui
é que quando nós experimentamos humildade e perdão, a única coisa que pode sair da nossa vida, transbordar da nossa vida, é bênçãos. E no último versículo ele fala, olha, é nesse lugar, é ali que o Senhor derrama a sua bênção. Né? É no lugar onde vocês vivem unidos, no lugar que vocês têm união. É nesse lugar que está a bênção e que está a vida para sempre. A vida para sempre. Nesses 12, 13 anos de ministério, eu tenho visto muitas histórias, né? Eu tenho acompanhado muitos relatos de vida. Na maioria deles, de pessoas que melhoram, de pessoas que começam a andar com Jesus e têm as suas vidas mudadas e melhoradas. Mas também temos exemplos de pessoas que se distanciam dessa realidade chamada Evangelho de Jesus e pioram de vida. Perdem o gosto pela vida, porque essa vida está na pessoa de Jesus e na vida com aqueles que buscam a pessoa de Jesus. Se nós tirarmos a comunhão cristã da vida da igreja, não sobra igreja. Descaracteriza, vira qualquer outra coisa, vira um clube social, uma rede de amigos, um grupo de apoio, mas o que caracteriza igreja está quando nós nos relacionamos e comungamos e temos comunhão com a pessoa de Cristo e essa pessoa habita no nosso meio. A palavra união na Bíblia, ou fraternidade, né, ela aponta para uma união vital entre irmãos de sangue ou de crença, ou de credo, ou de fé, né, ou de algo que acredita junto. A palavra mais utilizada é koinonia, e koinonia é fraternidade, comunidade, participação conjunta, é relação, é a parte que alguém tem em algo. A palavra koinonia na Bíblia, ela tem um sentido muito maior do que apenas aquecer a amizade. Ela expressava a própria vida de Cristo sendo vivida uns para os outros. Ou seja, quando você consegue internalizar uma característica da vida de Cristo e você vive isso relacionando com o seu semelhante, esse lugar é onde Deus habita por meio da sua igreja, da unidade daquela pessoa com Cristo, que faz com que outras pessoas sejam unidas a Cristo. Isso aqui está apontando para uma família, né, por um grupo de pessoas que está junto, seja na vitória, na derrota, nos desafios, nas alegrias, nas tristezas. É uma amizade profunda, uma amizade íntima com Cristo, que consequentemente desemboca, né, descarrega uma relação verdadeira com os irmãos. Uma pessoa que não vive em Cristo, é impossível se relacionar bem com cristãos. Então, automaticamente, quando você se distancia de Cristo, você tem dificuldade de se relacionar com cristãos. Pensando nesse texto, eu tirei algumas lições. E a primeira delas é que não é óbvio que uma pessoa cristã viva entre cristãos. Por que eu digo isso? Porque é possível estarmos no mesmo ambiente, mas com corações divididos. É possível a gente estar congregando ou presencialmente, né, ou fisicamente no mesmo lugar, mas com corações totalmente divididos, opostos, estranhos uns aos outros. Nós podemos, como irmãos, estar vivendo no meio de um povo, mas não ser povo. Então não é óbvio que uma pessoa cristã viva entre cristãos. A possibilidade, né, disso acontecer é se essa pessoa estiver de fato tendo comunhão com Cristo. Cristo no centro da comunidade. Cristo sendo o verdadeiro elo de ligação entre duas pessoas cristãs.
Tá, quando nós não vivemos entre os irmãos, ou podemos estar até fisicamente no mesmo lugar, mas não estamos unidos em Cristo, qual que é o resultado disso? Nós começamos a experimentar desconfianças, insegurança, frustração, competição, perseguição, individualismo, egoísmo, uma mentalidade de consumo, né? Ou seja, você só se relaciona com a igreja baseado naquilo que vale a pena para você. Você para de olhar o outro e a sua vida unida a outro como uma jornada a Cristo. E sim, um lugar onde você paga uma mensalidade e extrai, né? E tira de lá os seus benefícios. E isso não é igreja. Isso é qualquer outra coisa, mas não pode ser considerado igreja. No céu, a Trindade, ela era uma união perfeita, né? Uma comunidade perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui na Terra, é como se ele tivesse compartilhado com a gente o mesmo valor, o mesmo princípio. Se o próprio Deus vive em comunidade, a proposta dele é que nós aprendêssemos assim e vivêssemos assim como eles vivem, unidos debaixo de um mesmo propósito. No céu, a Trindade era a perfeita comunidade, mas aqui na Terra, por mais que Deus deseje, por mais que Deus desejasse, ele teve que enviar o seu Filho para que nós pudéssemos experimentar o que de fato é a pessoa de Jesus. E esse Jesus, se você lembrar da sua história, ele viveu em meio a muitos adversários, ele teve discípulos, mas ele teve discípulos que os abandonaram, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi negado, né? E a cruz foi o resultado da união, da unidade perfeita de propósito entre Deus Pai e Deus Filho, e ele como filho plenamente obediente ao Pai, ao invés de colher um acolhimento, né, dos seus discípulos, ele recolheu dor, morte, zombaria. A cruz foi necessária para marcar, para simbolizar, inclusive, uma ponte, um elo de ligação entre o ser caído, né, aquele que pecou e que foi destituído da glória de Deus, com aquele que está sendo reconectado com a glória de Deus por meio da cruz de Jesus. João 11, 52, vai falar o seguinte, ó. João 11, do 50 ao 52. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de uma nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. O que eu quero mostrar é que a cruz de Jesus foi um fator catalisador, um fator de unidade para o corpo de Cristo. Jesus é esse laço de união entre nós, né, quando nós experimentamos esse novo nascimento. E quando isso acontece, nós temos a nossa disponibilidade a vivência de relacionamentos que não são só apenas por interesses. Relacionamentos que já têm um motivo pelo qual existir, que é Jesus. Então eu não me relaciono para ter ou para tirar benefício. Eu me relaciono por reconhecer que o favor de Jesus sobre a minha vida e o que ele fez na cruz me uniu a outros irmãos também alcançados pelo favor da cruz. Irmãos, é uma dádiva nos reunirmos
de maneira visível em torno da palavra e dos sacramentos. É um privilégio nós ceiarmos, é um privilégio nós pregarmos o Evangelho, pregarmos a palavra de Deus e ver que isso é um fator que nos une, é um fator catalisador, que dá liga entre nós como filhos de Deus. A segunda coisa que eu queria deixar para vocês é que comunhão tem a ver com uma realidade em Cristo e não um ideal emocional. Comunhão tem a ver com uma realidade em Cristo e não um ideal emocional. Somente a comunhão que passa pela grande decepção em seus desagradáveis aspectos, essa sim pode começar a ser o que ela deve ser diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por uma decepção emocional, o quão antes será provado se de fato elas têm comunhão em Cristo. Quando uma comunhão ela não suporta decepções, é porque essa comunhão estava ainda no campo do ideal, do emocional, e não no propósito redentivo de ser uma igreja gloriosa, uma comunidade duradoura, um corpo coletivo de Jesus. Quando nós funcionamos apenas com o ideal, nós passamos a exigir de todos à nossa volta uma perfeição que é ilusória. Nós começamos a, de fato, colocar fardos pesados sobre as pessoas pelas quais elas não podem errar, e se caso elas errarem, nós nos distanciamos imediatamente e cortamos o vínculo. Isso não é comunhão em Cristo. Por quê? Porque essa comunhão está ligada na outra pessoa e no que ela pode beneficiar a sua vida nessa caminhada. O resultado disso é catastrófico. Por quê? Porque nós temos então relações amparadas pela recompensa. Eu te trato bem, você me trata bem. Se você me tratar bem, eu volto semana que vem. Se você não me tratar bem, eu não volto. Pessoas que, ao mínimo de risco, porque amar é ser vulnerável, né? Já disse C.S. Lewis, a qualquer risco nas relações, ela prefere se afastar do que permanecer lutando por um ideal em Cristo. O resultado disso, irmãos, é necessidade de recompensas, como eu falei, rancor, mágoas, desligamento de outros membros, dilaceração do corpo de Cristo. Então, você já viu algum corpo por aí andando sem cabeça, ou sem braço, sem os braços, sem as pernas, e estando tudo bem com isso? Ou há um sentimento de ausência? Nós não devemos entrar na comunhão com Deus e com os irmãos com exigências, mas com gratidão. E quando somos agraciados por quem Deus é, o resultado disso é derramar um na vida do outro os benefícios de andar com Deus. Se você está se relacionando com a igreja apenas para ter benefícios da igreja, isso significa que você tem uma mentalidade de consumo, que você está tratando a igreja assim como você trata um restaurante, onde você paga por um serviço e se ele não te atende, você, por ter pago com dinheiro, pode se opor. A igreja não é uma propriedade minha, não é uma propriedade sua, não é algo que você pode utilizar como bem consumível. A igreja, ela é um bem de Jesus. Em Romanos 15, 7, fala o seguinte, Romanos 15, 7, portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Deus nos ensinou a encontrar uns aos outros assim como Ele veio ao nosso encontro em Cristo.
Deus não encontrou você quando você estava fazendo tudo certo. Possivelmente Deus o encontrou quando muita coisa na sua vida não estava dando certo. E pessoas, como resultado da sua relação, ou do seu não relacionamento com Deus, pessoas muito possivelmente estavam sendo prejudicadas. E mesmo assim, Deus enviou Jesus para te salvar e veio até você com aceitação. Não é aquela aceitação de não importa o que você faz, para mim está tudo bem, não precisa mudar, não precisa crescer. Não, não é isso. Mas é o reconhecer que o fator que nos une uns aos outros é um compromisso com Cristo. E não um compromisso com uma instituição, com uma placa ou com uma pessoa que pode ou não te atender emocionalmente. Então, assim, não esqueça desses 2 pontos. Primeiro, não é óbvio que você, uma pessoa cristã, viva entre os cristãos. Você precisa aprender a congregar, a ter comunhão cristã. Entre na vida junto com os irmãos. Segunda coisa, comunhão deve ser uma realidade e não um ideal emocional. Muito cuidado quando as suas emoções determinam onde você pode ou não, deve ou não, no que diz respeito à Igreja de Cristo. Bom, outro ponto que eu queria deixar para vocês é que não existe comunhão cristã sem partilha da vida. Sem você conseguir repartir dores, alegrias, tristezas, ausências, necessidades, provisões. Tudo isso faz parte da vida da comunidade. E como é bom quando nós conseguimos experimentar isso de forma particionada, né? Coletiva. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz o seguinte. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, fala o seguinte. É melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cair sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Irmãos, nós precisamos descobrir a chave que está disponível para nós nesse texto. Esse texto fala de um cordão de 3 dobras, não apenas na perspectiva de um casal, né? Nós utilizamos muito esse texto para retratar o casal, a união de um casal, onde um está numa ponta, o outro está na outra ponta e Deus está no centro. Mas o texto está dizendo que existem uma garantia quando nós vivemos o companheirismo, que é o estar ao lado de. Né? Então é uma unidade em Cristo, onde Cristo é o centro, e aí sim nós estamos unidos e conseguimos viver a comunhão cristã. Nós, irmãos, somos todos responsáveis pela verdadeira comunhão. Seja você líder, diácono, pastor, presbítero, ministro, servo, seja você qual for, qual lugar você ocupa nesse lugar, nesse ambiente chamado igreja. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade para manter a vida comunitária. 1 Coríntios 1, 10 fala o seguinte. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10, Paulo vai tratar alguns problemas na igreja de Corinto e o principal,
a questão das divisões. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 1, versículo 10. Irmãos, suplico-vos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, outros falarem, eu sigo Apolo, e outros ainda falarem, eu sigo Pedro ou sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Todos nós somos responsáveis pela verdadeira comunhão. E Paulo aqui está denunciando o que nós chamamos de divisão. E o que é divisão? Essa palavra no original é cismas, dissensões, grupinhos. Eu acho que eu vou, aí um fala para o outro que vai, e se um for, o outro vai. São cismas, são rachaduras, né? E ele diz que nós não podemos aceitar isso, nós devemos estar unidos. Unidos tem a ver com restaurar, emendar, né? Tornar-se um osso que quebra, ele tem que criar uma enzima que faz com que aquele osso seja colado. É isso que ele está dizendo. Se houve uma divisão, uma quebra, é necessário que haja uma disposição mental, um mesmo acordo sob a pessoa de Jesus para que esse osso volte a colar. E todos nós somos responsáveis para que isso aconteça. Todos nós. Existe, irmãos, uma característica essencial para sinalizarmos a comunidade de Jesus, a igreja gloriosa, né, que será instrumento de glória no reino que há de vir. Atos capítulo 1 registra o início da igreja e nos deixa uma palavrinha como objetivo coletivo, objetivo de comunidade, né? Está em Atos 1, a partir do versículo 14. Olha só, início da igreja. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Todos eles se reuniam em oração e com um só propósito. Todos eles estavam unidos, unânimes, com uma mente de comum acordo, com uma mesma paixão, juntos no mesmo objetivo. Muitas pessoas nos procuram e falam assim, pastor, eu não estou sentindo muito parte do que está acontecendo, eu não sei se as pessoas me querem aqui. O nosso papel é mostrar que o que ela está buscando é uma unidade emocional e não uma unidade em Cristo, proposta na cruz. Outra perspectiva é que quando nós estamos medindo os relacionamentos, nós nunca nos entregamos por inteiro. Tem uma frase de um amigo nosso que fala que nunca nos sentiremos parte de algo que nós não nos entregamos por inteiro. Então alguém vem e fala assim, eu não estou me sentindo parte, por isso que eu não estou fazendo. Mas você já experimentou se entregar por inteiro a algo, ou a uma realidade, ou à vida da igreja? Porque se isso acontecer, com certeza você poderá experimentar uma verdadeira comunhão. E para fechar, toda comunhão ela requer compromisso. Uma comunhão séria requer compromisso.
Eu gosto de um texto de Hebreus, e eu estava conversando na ida para São Paulo, para o casamento do Caleb. Eu estava conversando com alguns irmãos e me veio esse texto, Hebreus 10, a partir do 23. Hebreus 10, do 23 em diante, fala o seguinte: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajando-nos uns aos outros mutuamente, sobretudo agora que o dia final se aproxima. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esse pecado. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum o profano sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Pois conhecemos aquele que diz: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o que merecer. E também o Senhor julgará o seu povo. O escritor de Hebreus está falando sobre a perseverança no compromisso, ou a continuidade da comunhão. E nessa perspectiva de igreja, o que nós temos visto cada vez mais é um entra e sai de pessoas que não sabem nem qual é a missão que eles carregam juntos. E, irmãos, isso não é a igreja de Jesus. A palavra utilizada aqui, não deixemos de congregar, a palavra deixar, ela significa a deserção de um soldado em pleno campo de guerra. É um abandono de um compromisso. Então imagina você servindo ao exército juntos, subindo para guerrear um inimigo, e a ordem era ir de pares em pares, e aí o seu parceiro te deixa na mão sozinho. Com certeza as suas costas terão um alvo. Toda vez que você abandona o compromisso, visando apenas o benefício pessoal, você pode estar colocando um alvo nas costas do seu irmão. Por isso que a palavra congregar aqui, ela sugere chamar para o lado, conformar, encorajar, caminhar lado a lado. Deus planejou a igreja para isso, irmãos. Nós, como igreja, fomos pensados por Deus para que pudéssemos ser companheiros de caminhada uns dos outros. Enfrentar lutas, batalhas, alegrias, tristezas, tudo isso exortado pelo Espírito Santo, sendo exortado pelos irmãos maduros e praticando as virtudes que o próprio Jesus nos ensinou. Se você parar para pensar, a igreja é ainda a única instituição na face da terra autorizada a pregar e ensinar a palavra de Deus. Não há nenhuma outra empresa, por mais poderosa que ela seja, por mais global que seja, que na sua natureza tenha tanto poder de influência e mobilize tantos recursos financeiros, materiais, físicos que a igreja mobiliza. Não há nenhuma outra organização no mundo que tenha um efetivo de disponibilidade de recurso humano que o reino de Deus tem. O grande desafio são, para nós como irmãos, como líderes, é encontrar aqueles que têm compromisso. Não com uma comunidade ou com uma comunhão que somente o beneficia, mas um compromisso com a comunidade de Jesus, com a igreja de Jesus, com o corpo vivo de Jesus, que é a igreja. Nós recebemos há pouco tempo uns irmãos da Turquia
falando sobre um trabalho com órfãos, e ele deu um exemplo muito interessante sobre essa perspectiva. Ele disse assim, olha, David, muitas pessoas estão no corpo, mas elas não estão vivas. Porque, de fato, elas não são membros. Elas estão apenas ocupando um lugar no corpo. Aí eu, mas como assim? O que você quer dizer? Me dá um exemplo. E aí ele deu o exemplo de uma prótese. Supondo que alguém perca parte da perna direita e do joelho para baixo precisa ser amputado. Essa pessoa, depois de um tempo, ela pode experimentar uma perna de material que a dê uma certa mobilidade, que a dê e que recupere a função pela qual ela perdeu com esse acidente. Então aquela pessoa que antes poderia ficar totalmente imóvel, ela tem uma perna confeccionada sob medida e ela consegue ter a mesma função. Muitas pessoas no nosso meio, elas podem não estar sentindo o que o restante do corpo está sentindo, porque de fato elas não são mais corpo, elas não são membros do corpo, elas são próteses, e se você bater o dedinho do pé numa quina de um móvel, você vai sentir muita dor. Mas se você bater essa peça que foi colocada para substituir o seu membro, você não vai sentir nada. Mesmo que você tenha a mesma função, você não tem o mesmo sentir do outro, a mesma compaixão, e você não vive a proposta, as reações que o corpo está tendo. Onde que eu quero chegar com isso? Diga não à mutilação do corpo, seja parte como membro do corpo, né? Seja parte viva, parte orgânica, que tem sangue passando, que tem sentimentos, que tem envolvimento, que tem algo que está enraizado, comprometido com o propósito coletivo de ser igreja, né? Uma comunhão verdadeira, ela requer um compromisso. E eu quero humildemente deixar essa mensagem para você. Retome o seu compromisso com Jesus. Retome seu compromisso com a igreja de Jesus. Não com o seu ideal de igreja. Não com aquilo que você espera ser beneficiado com a igreja. Mas com a igreja gloriosa de Jesus. Essa que nunca deixou de existir. Porque ela é um plano eterno de Deus. Uma noiva sendo preparada para o grande dia da volta de Jesus. Eu quero deixar essa mensagem para você e terminá-la com uma pergunta. Você prefere a verdade que ama, mesmo não sendo tão próximo, ou um relacionamento falso que está rindo para você todos os dias, mas que não tem profundidade na verdade de Deus? Não são todos os dias que todas as pessoas estão bem. E talvez você deixou de congregar ou deixou de participar pela atitude de uma pessoa num dia que ela não estava bem. E isso é um ideal de igreja, não é um propósito chamado igreja. Que você tenha compromisso e que você seja membro vivo da igreja de Jesus, do corpo de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar mais uma vez e pedir a Deus que continue nos ensinando sobre essa palavra. Pai, eu oro pedindo que essa semente que foi lançada caia num bom lugar dentro de nós. Caia num bom lugar dentro do nosso coração. Faça com que ela possa germinar e expandir nosso entendimento do que de fato é ser igreja
ser corpo de Cristo, ter compromisso com a comunidade, com a comunhão cristã. E cristã porque está ligada a Cristo. Abençoe a Igreja Pão da Vida em São Paulo, os irmãos que ainda não retomaram as reuniões, não nos deixe reféns do medo, porque o teu amor, o amor pelo Senhor, lança fora o medo e queremos avançar. Queremos ser frutíferos nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e eu espero que nós possamos nos ver novamente em breve e celebrar junto essa unidade em Cristo.